Bom dia, minha gente. A paz de Jesus ao coração de cada um de vocês. Sei que talvez agora muitas pessoas não possam assistir essa live surpresa que eu estou fazendo, mas ela fica sempre gravada e você pode ouvir depois, tá bom? E eu quero falar hoje sobre... Olá, Renata, tudo bem? O tema hoje é: Santa Edelgarda é uma bruxa ou é uma santa? Não é? É claro que ela é uma santa. Mas eu coloquei esse título ali porque muitas pessoas fazem muita confusão, sabe? Com os ensinamentos de Santa Edelgarda. E infelizmente, eu já vi coisas na internet, sites, enfim, estudiosos por aí, né, que se dizem estudiosos, e que ficam falando bobagens, né? Ficam falando como se Santa Edelgarda fosse... se Santa Edelgarda vivesse na época da Inquisição, teria sido queimada na fogueira, sabe, umas coisas assim. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre que Santa Edelgarda, ela é uma santa doutora da igreja, não é? E vamos acabar de uma vez por todas com essa história de que ela é bruxa, que ela foi bruxa, que ela ensina coisas esotéricas, não é? Então, eu quero falar para vocês, assim, que a gente precisa finalizar com isso, entendeu? Porque muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas ficam inseguras, né? Até mesmo em ser devotas de Santa Edelgarda ou de seguir os seus ensinamentos por receio, por medo, por insegurança, não é? Por ver, meu Deus, mas ela indica para usar uma pedra, mas esse negócio de pedra é esotérico, mas ela fala que a gente tem que amar a natureza, que a gente tem que contemplar a natureza, mas isso aí é coisa de budistas, vocês entendem? Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, não vou me alongar muito, mas para que vocês tenham clareza de que tirem essa fumaça da mente de vocês, tá bom? Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Nossa Senhora e a Santa Edelgarda que intercedam por nós neste momento de partilha, para que a vontade do Senhor se realize em nossa vida sempre, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Olha, a Igreja Católica, o que ela fala sobre esoterismo, tá? Eu peguei até aqui no nosso YouCat, no Catecismo, né, que é uma parte do Catecismo, que diz assim, será que o esoterismo é compatível com a fé cristã? Não, não é. Por quê? O esoterismo passa ao lado da realidade de Deus. Ele é um ser pessoal, é o amor e a origem da vida, não uma energia cósmica fria. O ser humano é desejado e criado por Deus. Ele não é divino, mas uma criatura ferida pelo pecado, ameaçada pela morte e necessitada de redenção. Enquanto os aspectos do esoterismo aceitam geralmente que o ser humano se pode redimir a si mesmo, os cristãos creem que só Jesus Cristo e a graça de Deus o salvam. De igual modo, nem a natureza nem o cosmos são Deus. Quem diz isso é uma filosofia chamada panteísmo, que diz que tudo é Deus, tá? Antes, o Criador, que nos ama com todo o amor, é infinitamente maior e distinto de tudo que ele criou. Então, assim, aqui a gente já vai entender uma coisa. Isso é o que a igreja está dizendo sobre esoterismo, tá bom? Outra coisa que diz aqui, que o esoterismo, ele acredita que o Deus, que eu posso me curar sozinha, sem Deus. Que existe em mim a força para ser curada sozinha, né? Eles falam aqui, que as coisas têm forças mágicas, tá? E que se desenvolve a partir de si mesmos. Isso é o esoterismo, tá bom? Para você entender o que é esoterismo. Então, assim, o esoterismo, basicamente, ele coloca a força nas coisas, né? Então, ele diz assim, que aquela pedra, ela pode te curar,
por ela mesma. Agora, eu vou ensinar para vocês o que Santa Hildegarda fala. Santa Hildegarda jamais disse que a pedra vai te curar. A pedra não vai te curar. O que vai te curar é Deus. Por quê? Porque ela diz que nós... E aí eu quero pegar uma palavra aqui, ó. Ela diz assim, ó. Em toda a criação, árvores, plantas, animais, pedras preciosas, há escondidas virtudes secretas que nenhum ser humano pode conhecer, se não lhe for revelado por Deus. Então ela recebeu uma revelação, por isso ela é doutora da igreja, gente. Porque a pessoa só é doutora da igreja quando ela deixa um legado, ela deixa uma teologia, uma coisa escrita, não é? Algo a ser passado, a ser ensinado para os outros. Quando o Papa Bento XVI, que é o nosso teólogo hoje, vamos dizer assim, da atualidade, o maior teólogo da igreja na atualidade, vivo, né, vamos dizer assim, ele canonizou Santa Hildegarda. Ele não canonizou Santa Hildegarda só porque Santa Hildegarda era alemã e ele era alemão. Não foi por isso. Ele canonizou porque existia esse pedido e porque ele atestou que Santa Hildegarda era santa de fato, que já era chamada, já era venerada na igreja há séculos, né? Já era venerada. E de um estudo profundo que a igreja fez dentro de tudo que ela deixou. E quando a igreja elevou ela, disse que além de ser santa, ela era doutora da igreja, deu esse título a ela de doutora da igreja, a igreja simplesmente estava chancelando tudo aquilo que ela deixou. E jamais a igreja se contradizeria, entendeu? A igreja não ia fazer uma coisa dessa. Então eu vou me contradizer. Eu vou dizer que esoterismo não presta, que esoterismo, eles estão adorando as coisas e não a Deus, tá? Eles estão se colocando como Deus e adorando as coisas como Deus. Mas eu tô dizendo que essa santa aqui que prega isso, aquilo, vocês entendem? Então, assim, o que falta é estudo para as pessoas, né? A gente tem que estudar para a gente entender. Eu que estou estudando Santa Hildegarda, posso te afirmar, Santa Hildegarda, em tudo dela, ela prega as virtudes, tudo que ela fala é a favor da igreja e tudo que ela traz é dizer que Deus está acima de todas as coisas. Tanto é que se você for pegar tudo aquilo que eu já estudei até hoje, eu posso dizer para você, qualquer coisa mais importante, e eu sempre estou falando aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Por quê? Porque Santa Hildegarda diz que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas se ordenam na nossa vida. Eu venho falando isso vários dias em stories, em lives, eu estou falando isso porque é o que ela diz, é o que ela passa. Então, e quando ela coloca Deus como o criador do universo, como aquele que cria todas as coisas, que é o que domina. E quando ela fala aqui que todas as coisas têm uma virtude escondida, é porque a força de Deus está em tudo. E é isso que o esoterismo quis pegar. Por quê? Porque eles veem que existe isso. Só que Satanás, ele quer confundir a cabeça da pessoa. E ele quer tirar Deus da situação. Ele quer tirar o Criador. Então, o que ele faz? Em vez dele colocar Deus no centro, como Deus, o Senhor, ele coloca o objeto, a pedra, ele coloca as coisas como Deus. E não é isso que Santa Hildegarda nos ensina. Ela nos ensina que Deus criou todas as coisas e que nós somos parte desta criação. E que esta criação está conectada, está toda conectada. Por isso eu preciso estar aberta à natureza, eu preciso estar conectada com a criação, porque eu faço parte dela, porque senão eu fico separada. Eu não estou conectada. Eu não faço parte, eu acabo me distanciando da minha origem. E é isso que ela vem ensinando para nós. E quando ela diz aqui que existem virtudes escondidas, né? Virtus
é essa força vital, é essa energia, né, que os esotéricos dizem, energia, energia, energia. Na verdade, essa energia é esse virtus, que eles já perceberam que existe nas coisas. Por quê? Porque é uma força criadora de Deus em tudo, e tudo existe. Porém, nós somos a criação, né? E assim, o que Santa Hildegarda traz para nós quando ela revela lá nos livros, principalmente a que a Liana está falando, são remédios deixados por Deus para nós, não é isso? Mas a cura vem dele, se assim ele quiser. Sim, é isso aí. Então, se ele quiser curar, ele cura. Mas a cura, ela vem através de uma conexão com Deus, acima de tudo, e conosco mesmo na natureza, fazendo parte dessa criação. Né? São os elementos que estão em nós, que fazem parte da natureza, que junto com a Trindade Santa, que também está em nós. E aí eu peguei aqui uma passagem, que é a passagem peguei várias passagens para vocês verem. A primeira é de Coríntios 3, de 7 a 9, que ele diz assim: Deus é quem faz crescer, Deus é quem dá a vida. Que Paulo está dizendo assim, que um prega e outro pode regar, o outro prega e eu posso vir aqui falar para vocês, e uma outra pessoa vem e melhora aquilo. Porém, quem faz germinar a palavra é o próprio Deus. Porque é Deus que faz crescer todas as coisas. Tantas pessoas que querem engravidar e não conseguem. Vão lá, fazem tudo direitinho e não conseguem. Por quê? Porque quem dá a vida é Deus. Eu vou lá e planto uma semente, eu até rego, eu faço de tudo. Mas quem faz aquela planta crescer é Deus. É essa virtus, é essa força que vem de Deus que faz as coisas. Porque a vida vem de Deus. A vida é uma graça que vem de Deus. E Santa Hildegarda diz isso para nós. E nós precisamos, sim, estar conectados e usar todas essas coisas. Ela veio trazendo uma revelação para nós. Por quê? Porque antes da queda, antes de Adão e Eva saírem do paraíso, antes do pecado original, o que ela diz? Até no livro dela tem isso. O homem via essa virtude de todas as coisas. Nós tínhamos acesso a tudo isso. Só que com a nossa queda, isso nos foi tirado. É como se nós tivéssemos ficado cegos diante da graça e da virtude escondida em cada coisa. Então ela diz o seguinte, que hoje, no nosso mundo, nesse plano que nós estamos, né, porque existe o céu e a terra, nós aqui, só se Deus nos revelar é que nós vamos conseguir ver as virtudes em cada coisa. E Deus trouxe esta graça para nós, está trazendo neste tempo. Por quê? Por Santa Hildegarda. Por quê? Porque ela recebeu esta graça de ver nas coisas esta virtude escondida. E é isso que ela mostra para nós nos alimentos, é isso que ela mostra para nós nos minerais, é isso que ela mostra para nós nos animais. E isso, gente, não é esoterismo. Isso é revelação, isso é mística da Igreja Católica. Isso é graça de Deus. É o Espírito Santo, como eu já falei, agindo nela. Quando Jesus foi e ele disse, eu enviarei o Paráclito e ele vos revelará todas as coisas. Só que nós estamos tão desconectados muitas vezes das coisas de Deus que nós não conseguimos perceber. Mas Santa Hildegarda teve esta graça e nos revelou e está mostrando para nós e deixou isto escrito para nós. Entende? Então, vamos acabar de uma vez por todas com essa conversa de bruxa, de esoterismo. Não existe esoterismo em Santa Hildegarda. Não existe esoterismo em Santa Hildegarda. Santa Hildegarda é uma santa da Igreja Católica, canonizada pela Igreja Católica. Alguém que deixou um legado, que a Igreja disse sim. E nós, como católicos apostólicos romanos, acreditamos na nossa Santa Igreja. Então,
esta revelação, e é preciso a gente distinguir tudo isso. E vocês vão encontrar, e cada dia mais, gente, tem crescido pessoas que seguem, que conhecem Santa Hildegarda, que vêm, e muitas pessoas que estavam no esoterismo têm voltado para a Igreja Católica, se voltado para a Igreja Católica, por conhecer Santa Hildegarda e descobrir nela, né, que a verdade sobre isso. A verdade de que existe um Deus criador, que eu estou conectado com este Deus, que eu preciso estar e que todas as coisas estão a nosso favor, vamos dizer assim. Deus criou as coisas para o homem, para que o homem fosse beneficiado pelas coisas todas, por todos os animais, né? Tanto é que fala-se, né, que na época que estava lá no paraíso, os animais não eram bravos. Não existe, o leão não comia o homem. Né? Não existia isso. Por quê? Porque existia somente a paz reinava. Só o equilíbrio. Porque cada um via a virtude de cada um. Estava tudo conectado ali. Agora nós ficamos desconectados. Então hoje o homem, como está escrito lá no catecismo, olha aqui. O ser humano, cadê? Necessita aqui, ó. Mas somos uma criatura ferida pelo pecado, ameaçada pela morte, necessitada de redenção. Nós precisamos dessa redenção. E é isso que Santa Hildegarda vem trazer para nós. Vamos buscar isso. Como? E aí ela vai nos ensinando estes caminhos através da alimentação, através dessa busca das virtudes, né? Que ela vai falando, que eu postei aqui para vocês, que a gente foi conversando em algumas lives sobre alguns vícios, algumas virtudes que eu trouxe para vocês, né? Porque são 35 que ela descreve. Então, assim, tudo isso não é esoterismo, não é? Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com reencarnação, não tem nada a ver com isso. Tanto é que eu sempre estou dizendo, e eu não fiz ainda, estou devendo para vocês e vou fazer, mas porque como eu estava me aprofundando muito nessa questão no tema, né, dos vícios e das virtudes, eu não fiquei estudando sobre os minerais. Mas eu vou estudar, eu já estudei algumas coisas, já sei várias coisas, mas vou me aprofundar mais nos minerais e eu vou fazer para vocês uma live sobre os minerais. Mas quando eu for fazer, eu vou fazer embasada na palavra de Deus, nas coisas que Deus diz, para que vocês tenham clareza do que Santa Hildegarda... E até por que eu não quis também começar pelos minerais? Primeiro, porque eu não senti esse chamado de Deus nesse momento. Segundo, porque isso é a última coisa. Se nós formos ver a literatura de Santa Hildegarda, como que é o primeiro livro dela? O Chivias, né? Chivias. O Chivias, ele fala sobre... andar nos caminhos de Deus, acho que é andar nos caminhos de Deus, uma coisa assim. Agora não lembro o que é, mas enfim. É Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que ela escreveu foi do relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso é o primeiro lugar. Está em primeiro. Ela é muito pedagógica nas coisas que ela faz. Depois, ela falou sobre os vícios e as virtudes, méritos da vida lá. Ela fala sobre os vícios e as virtudes, que é o quê? Primeiro, é o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que entender que eu sou criado por Deus, que eu fui feito por Deus e que eu estou conectado com tudo. Depois, ela vai falando do nosso pecado. Por quê? Porque nós não caímos, nós não erramos, nós não estamos vivendo vidas... Isso, conheça os caminhos do Senhor. Obrigada, Liana. Então, assim, eu estou vivendo, vou buscar me aprimorar, melhorar, buscar as virtudes, né? A gente vai se contrapondo, né? Vamos tirar o coisa. Depois, ela vai falar dessa conexão da natureza, né? De tudo aquilo que o cosmos, né? Dessa conexão total. Depois, no outro livro, é que ela vai falar, que é o livro Física, que ela vai falar sobre os elementos. Aí, ó, pra você ver, aí é que ela vai falar dos elementos, aí que ela vai dizer das plantas, aí que ela vai dizer dos minerais, aí que ela vai falar dos como é que chama? Dos animais. Aí, por último, ela vai falar do causa e cura, ela vai falar das doenças. Olha para vocês verem o caminho. Aí é que ela vai falar de doença.
como que sara, e ela fala de novo lá do pecado, como é que o pecado entrou, não sei o que, que nós somos doentes, na verdade, por conta disso, porque senão nós não ficaríamos doentes, né? Então, nós somos doentes por causa do pecado que está no mundo. Então, olha o caminho que ela faz. Então, em primeiro lugar, está quem? Está Deus, o Criador de todas as coisas, que é o Senhor da nossa vida, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar, para nos fazer poder entrar de novo neste céu, porque nós estávamos longe de Deus, né? Então Deus traz Jesus e nos salva, a redenção veio através de Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado e nos deu a graça de podermos agora, ele rasgou o véu do templo, agora nós podemos entrar, né? Essa simbologia, né? Rasgou o véu do templo. E hoje, Deus está fazendo através de Santa Hildegarda este resgate, né? Até mesmo do simbólico que nós na igreja perdemos, né? Hoje, como eu vinha dizendo, nós não conseguimos olhar para uma imagem e entender ali o que Deus está falando conosco através daquilo. Por quê? Porque nós fomos perdendo este simbólico que na Bíblia está tão presente, não é? Sempre na Bíblia é tudo falado por simbolismos. E nós fomos perdendo isso. A nossa vida de hoje fez com que nós nos perdêssemos desta graça. Mas Deus hoje, através de Santa Hildegarda, quer nos resgatar, quer trazer para nós este centro, né? Quer trazer nós de volta para Deus, quer nos trazer de volta para Deus. Então, tire da sua cabeça isso, sabe? Que é esoterismo ou até mesmo toda dúvida seja cessada em nome de Jesus da sua cabeça com relação a Santa Hildegarda. E eu sei que na internet tem muita coisa ruim. E aí você precisa procurar no lugar certo. E eu estou aqui lutando, né, com todas as minhas deficiências e dificuldades, mas eu, a Liana, a Camila, a Verusca, que está há anos falando, né, que é a nossa percussora aí que está aqui falando de Santa Hildegarda dentro do blog dela, dentro do canal dela agora, todo dia ela está falando conosco e ela traz ensinamentos maravilhosos. Então, assim, vamos buscar nas fontes certas. Por quê? Porque se você vai buscar naqueles que são católicos, por quê? Porque se é uma santa católica, eu tenho que seguir alguém que é católico que fale dela. Eu vou pegar lá uma pessoa que é esotérica, o que ela vai falar? Ela vai confundir tudo, ela vai misturar tudo na cabeça dela, vai falar coisas que não tem. Como eu já vi aí na internet, falando que até mesmo dizendo que Santa Hildegarda era homossexual. Isso é um absurdo, né? Um absurdo isso. Eu, sinceramente, até eles fizeram um filme sobre ela que chama Visão. Eu não gostei do filme porque eu achei que teve essa conotação homossexual no filme, né? Eles retrataram muita coisa bacana no filme, porém eles colocaram aquele relacionamento dela com a Richardson no filme pareceu um relacionamento homossexual. Eu particularmente não gostei, eu achei que não existe isso nos escritos, não sei de onde que essas pessoas tiraram isso. Sim, ela era amiga dela, né? Como ela era amiga também do Volmar, que era eles tinham um relacionamento de amizade, não era só, era uma amizade espiritual ali. Agora, pegar isso e colocar no plano humano e dizer, querer mostrar como se ela fosse uma pessoa revoltada na igreja, sabe? Também não gostei, assim. Então, a minha avaliação do filme não é boa. Eu particularmente, tanto é que algum dia eu falei do filme aqui, nunca falei. Por quê? Porque eu não indico. Porque eu acho que aquilo ali eles pecaram muito em muitas coisas. Eu não gostei. Para quem é católico e estuda Santa Hildegarda, sabe que não é aquilo ali. Tá? Que tem, por exemplo, ela saiu do mosteiro porque teve os monges teve uma moça que ficou grávida e, sabe, eles colocaram aquilo ali no filme. Gente, ela recebeu uma revelação, Deus mostrou para ela o lugar onde ia ser o mosteiro, sabe? Então, assim, existia um plano divino com relação a ela. E eu digo o seguinte, as pessoas têm costume de dizer assim, Santa Hildegarda é uma mulher à frente do seu tempo. Olha, tudo bem, pode até ser que ela fosse à frente do tempo dela, mas ela foi necessária naquele tempo, como hoje ela está sendo necessária. Então, por que Deus está trazendo de volta? Porque agora, depois de 800 e tantos anos, quase 900 anos, ela foi canonizada. Depois disso, a igreja disse que ela era doutora. Olha a quantidade, quase 1000 anos, gente, quase 1 milênio. Por que todo esse tempo? Por quê? Porque era para agora.
É para hoje, é para esse tempo que nós estamos vivendo, é para essa pandemia, é para esse novo que nós vamos viver daqui para frente, que a gente não tem ideia do que vai acontecer nesse mundo, do jeito que estão indo as coisas, não é? É para isso. Será que Deus não está fazendo esse resgate agora, para que nós voltemos para a natureza, não é? Por quê? Por que Santa Hildegarda agora? Né? Por que agora? Por que tanta gente está falando dela? Né? Pessoas que falam coisas certas e outras não, mas enfim, tanta gente falando dela. Por quê? Porque agora é o tempo, gente. É hoje o tempo, né? Então, assim, eu quis trazer isso para vocês nesta manhã, para que vocês tirassem essas coisas da cabeça, não ficassem preocupadas, sabe? E seguir. E eu digo para vocês, olha, tem várias pessoas que falam de Santa Hildegarda, que falam de Santa Hildegarda de forma correta. Então vamos seguir essas pessoas, né? Ela foi à frente do seu tempo? Não. Para mim, não. Para mim, ela é para esse tempo. Por quê? Porque Deus, gente, não existe tempo. Para Deus não existe tempo. Tempo, nós é que estamos presos no tempo. Para Deus não existe. Deus sabe de tudo. E é nesse momento em que ele suscita essa santa dentro da igreja, que já, vamos dizer, ela já existia. Né? Na Europa ela é muito conhecida, mas agora ela ganha uma conotação mundial. Não é? Porque quando a igreja diz é isso, a nossa igreja é universal. É essa igreja que está dizendo para você que é esse o tempo. O Espírito Santo suscita cada determinada carisma, determinada situação, no determinado tempo da igreja. Por quê? Porque é aquilo que nós necessitamos nesse momento. Então, que você soubesse, eu peço que você filtre, né? E quando você escutar ou quando você ler alguma coisa sobre Santa Hildegarda, vem aqui no meu direct, pergunta para mim, vai lá na Liana, vai na Camila, vai na Verusca, pergunta para nós, olha, eu escutei isso, né? Isso é verídico? É assim? É assado? Não fique com a dúvida na sua mente, não fique com a dúvida no seu coração, né? E siga, de fato, o que ela diz. Estude sobre isso, leia sobre isso, para que você não fique na periferia, para que quando você estiver usando uma esmeralda e uma pessoa chegar e disser que você é esotérica, que isso não é de Deus, você saiba responder. Você precisa saber, entendeu? Então, gente, outra coisa, o vício número 33 de Santa Hildegarda, lá dos vícios, tá? É o ocultismo, é o esoterismo. Ela vai falando contra isso, ela fala contra isso. Esse é o vício. E ela vem dizendo das virtudes, da confiança em Deus, a dedicação a Deus, o culto a Deus. Entende? Ela vem falando para nós sobre isso. E eu quero, antes de finalizar, eu quero falar para vocês aqui algumas coisas que eu li do livro do Dr. Wigert, tá? Ele diz assim, ó: se Deus não é o centro do seu interesse, o centro fica vazio e perde a energia do seu corpo. Esse vazio clama por uma substituição até que o vazio seja preenchido. Cada vez mais pessoas que perderam a orientação divina em suas vidas estão olhando para a psicoterapia como um substituto da religião e da espiritualidade. O que o Dr. Wigert fala? Ele diz que hoje essa idolatria, né, e essa não é somente com relação a, vamos dizer assim, a magia negra, né? Porque às vezes isso é fácil, o esoterismo, a magia negra, isso é fácil da gente tirar do caminho. Por quê? Porque nós somos católicos, então nós já sabemos, não, isso não, né, não é de Deus, tá? Mas ele diz o quê? Que até muitas vezes hoje as pessoas estão colocando o psicólogo no lugar de Deus. Ele acha que a psicologia é mais importante do que Deus, do que buscar a Deus. E aqui eu não estou dizendo que não seja importante um psicólogo. Longe de mim, misericórdia. Não é isso. Mas eu acredito nisso que ele está dizendo. Eu já vi muitas pessoas assim, que buscam psicólogos como se o psicólogo fosse Deus, como se o psicólogo fosse resolver os seus problemas todos. Né? Então, e aí isso chama cientificismo. Eu busco só na ciência. Eu busco só no humano, né? Aquilo que Deus... Olha só, o resultado é um povo... Cadê? Não, peraí. Além disso, alguns casos de pessoas... Aqui, ó.
É um fato que não podemos preencher o centro divino com teorias feitas pelos homens. Simplesmente não funciona, né? Então a pessoa fica 20 anos fazendo terapia e mesmo assim ela não muda. Mesmo assim ela não consegue melhorar, tá? Por quê? Porque ela não buscou a Deus. Porque Deus é o centro. Porque Ele é a pedra angular, não é? O vazio está sempre lá e só pode ser preenchido por Deus. Então, a gente precisa procurar buscar essa presença de Deus, tá? E aí, Santa Hildegarda fala do vício, então, magia, feitiçaria, bruxaria. Ela fala disso, ela fala contra isso, né? Ela fala disso. E eu vou ler para vocês aqui a imagem que ela teve, para vocês verem como não tem nada a ver com ela. Porque você acha que se ela fosse bruxa, ela ia falar contra ela? Para pensar. Ó, em sua visão de magia e ocultismo, Hildegarda vê a possível origem dos distúrbios mentais e intestinais. Como perdemos a capacidade de adorar nosso Deus, portanto, não temos mais sua energia. Muitas doenças agora são incuráveis. Aí ela diz assim, ó, eu vi um grande pântano queimando com um fogo borbulhante e um odor terrível, onde se contorciam incontáveis cobras e vermes. Aqui eu vi aquelas pessoas que misturavam poções, faziam mágica e usavam artifícios diabólicos para enganar seus companheiros durante a vida. Eles tiveram que viver neste pântano porque perderam sua fé em Deus. Então, assim, olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo contra as mágicas, né? Contra isso. Ó, lembre-se de que o corpo é a casa visível de Deus, do Deus invisível, que vive dentro de nós. Nossos corpos não são nossas personalidades reais. Quando nos aprofundamos em nós mesmos, alcançamos nossas almas, que são o centro divino. Então, assim, Deus está dentro de nós. E aí eu pego também a passagem de Coríntios, que 3,16, que diz, somos templos do Espírito Santo. O templo de Deus é sagrado e sois vós. Olha que Paulo está dizendo para nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, né? Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Nós somos batizados na Igreja Católica, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós e ele nos revela todas as coisas. E eu peço hoje, então, a Santa Hildegarda, que ela venha e traga para nós, nesta manhã, a graça de buscarmos verdadeiramente ouvir o Espírito Santo em nós. Esse Espírito que está em nós, que o Espírito Santo nos revele todas as coisas e que convença o nosso coração da verdade, de toda a verdade que é o Cristo, que só Ele nos salva, que só Ele pode nos ajudar, que só Ele pode estar conosco, de verdade, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Essa trindade, este Deus que nos criou, este Espírito Santo que vem e nos ilumina a nossa mente, os nossos olhos, ilumina o nosso coração e faz com que nós saibamos aquilo que de fato é a verdade. Então eu quis falar um pouquinho para vocês aqui hoje sobre essa realidade, né, do esoterismo, essas confusões que existem, não é, com Santa Hildegarda, e dizer para vocês, busquem na fonte certa, busquem nas pessoas católicas, apostólicas, romanas, tá? Não vai buscar em qualquer um que você encontra, porque você pode se confundir ainda mais, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz e que Santa Hildegarda interceda por você nesse dia, para que cada dia mais você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e que busque a Deus, viu? Um abraço para vocês, Deus abençoe, fiquem na paz do Rei.